Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Entre Páginas. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre o livro O Senhor das Moscas, do autor William Gold. Lembrando que esse podcast está sendo apresentado pelo mediador Guilherme e os comentaristas Enzo Alves, Vinícius Alves, Vinícius Botelho e Miguel Sentini. Vocês estão ligados que esse livro ele foi lançado na década de 50, né? Mais especificamente em 58. E ele teve uma inspiração muito forte. Sabe qual é, né? Ilha dos Corais. Exatamente. E esse livro ele retrata muito como os brancos europeus eles eram os mais sábios, os mais inteligentes, e que conta a história de dois meninos, também chamados de Jack e Ralph, que eles se perderam em uma ilha paradisíaca e eles sabiam caçar, sabiam se desenvolver sozinhos, sabiam distinguir plantas venenosas, entre outras coisas. O que é muito absurdo você pensar isso na humanidade hoje em dia, principalmente porque as crianças não estão pensando tanto nisso. E esse é um livro que trouxe bastante impacto no mundo da literatura e recebeu uma adaptação de um filme com o mesmo nome. E uma curiosidade é que o autor ele fez uma referência ao deus Ebu, que é o demônio da guerra. Então, na verdade, o Senhor das Moscas não é tipo um... Ele não existe, né? Exatamente, não existe, não é um monstro real. Ele é a guerra nos olhos das crianças, então o poder, exatamente. Ele é a maldade que fica nos olhos das crianças. Mas para começar a falar do livro, ele começa com um avião caindo numa ilha deserta e apenas um grupo de adolescentes e crianças sobrevive, com todos os adultos sendo mortos. Então, por não ter escolha, eles ficam por lá mesmo. E assim a gente conhece o líder, ou pelo menos o porta-voz do grupo, o Ralph. Agora, seguindo em frente um pouquinho com o enredo, alavancando o assunto do líder do Ralph, o Ralph era o porta-voz do grupo, como ele já disse, e eles já estavam indo atrás de caçada, comida e etc. Só que para isso, eles precisariam assar comida. Então, Ralph tem a ideia de montar uma fogueira. E com essa fogueira, poderiam assar as comidas. Eles primeiro juntam vários gravetos e tentam acender o fogo de modo convencional. Só que não conseguem, daí que Ralph olha pro óculos do porquinho, que é o seu parceiro, é outro personagem. Ele é o considerado o mais inteligente do grupo. Ele vê o óculos do porquinho, aponta o óculos do porquinho pra fogueira e com a luz do sol muito forte, ela acaba pegando fogo. Só que eles não esperavam que o fogo ia se alastrar tanto que ia pegar tudo em volta da vegetação. E tendo em mente que isso é uma ideia totalmente genial, né? Principalmente nós crianças que têm média de 6 a 12 anos, pensar isso é uma ideia realmente muito inteligente, por conta de que o sol vai refletir no óculos e vai conseguir pegar uma chama. Tem gente até mais velha que não pensa nessas não pensa ideias. nessas coisas, exatamente. Eu não pensaria nisso. E até porque, tipo... eu acho que eles tinham um preparamento pra isso, porque até numa parte do livro, um dos meninos falam que o irmão dele já foi pra um acampamento, então ele sabe meio que se virar na floresta, né? Então ele sabe decidir, tipo, ver, analisar qual fruta é venenosa, qual fruta pode matar, o que cada uma pode fazer, o que pode ser utilizado de remédio. Ensinar-nos a viver mesmo. Exatamente, é porque eu acho que eles são preparados para isso, então eles já imaginam, se acontecer isso, tá numa guerra, vamos supor, tá numa guerra, eles têm o preparamento deles para se caso acontecer deles caírem no mar, o que eles fazem para sobreviver, Ainda mais entendeu? na década de 50, né? Sim. Exatamente. Bom, continuando sobre o assunto do fogo ter se alastrado, os personagens conseguiram conter este fogo. Só que o principal erro deles foi que eles não perceberam que tinha vegetação seca no local. Que a vegetação seca ajuda o fogo a se espalhar mais rápido, que pode acabar pegando fogo a ilha toda, a floresta toda. Inclusive algo que pode se ressaltar é que onde eles estavam tinha muita planta. Então, por exemplo, quantas vezes a gente não vê na TV casos de, tipo, uma ilha deserta, assim, que tem muita vegetação, um raio cair, essa energia subir e causar o fogo e incêndio. Até aqui mesmo na cidade, tipo, cai um raio numa árvore, ela desmonora e começa a pegar fogo. Então eu acho que isso tem muito impacto com, O ambiente, né? Exatamente. E após todos esses acontecimentos que foram citados anteriormente, somos apresentados a outro personagem principal, que é o Jack. O Jack, ele é um menino que ele é ruivo, com sardas, apresentado no livro, e no filme ele é apresentado como um loiro alto, que é o mais velho dos grupos. Ele é um menino rebelde que, de primeira mão, ele sempre aparece
como um menino que não tinha problema com o Ralph, que apareciam até ser amigos, né? Por conta de que até quando o Ralph ele próprio pegou aquela concha e eles fizeram uma assembleia de quem tivesse com a concha na mão ia falar, decidiram que o Ralph, por ele ser o mais responsável e por ser meio... Porque eles se colocavam entre eles como patentes do exército. Falavam que ele era o coronel. Sargento, coronel, isso. Falavam que o próprio piloto era o capitão. E colocaram ele e de primeiro o Jack não teve problema. Depois, com algumas ideias do Ralph, ele acabou se envolvendo e saindo para criar sua tribo dos caçadores, que se baseava meio em que eles caçavam e que não andavam junto com o Ralph. Tá de saco cheio de receber ordem, né? É, exatamente. No entanto, já falando sobre entrando nesse assunto, tinha mais personagens nesse livro. Dois desses eram os gêmeos, que eram o Eric e o Sam. Que eles eram muito amigos de Ralph, só que mesmo eles se separando do grupo de Ralph, eles continuaram mantendo contato, pois eram muito amigos e muito próximos por conta disso. Sim. E outra lenda é que uma das principais inspirações para a história, que eu já havia dito, veio da principal experiência do próprio autor, né, do Golding. Porque muitas pessoas não sabem que ele foi um participante da Segunda Guerra Mundial. Todos acham que ele só teve essa inspiração no livro, porém veio de muito... Do nada, né? Essa inspiração do nada, tirou do nada. Não, e ele testemunha a brutalidade e a desumanidade dos próprios seres humanos em um campo de batalha, tendo que ter em mente o poder em suas mãos, só que não saber usá-lo por não ter responsabilidade. E partindo um pouco pro final da história, do desfecho do livro, porque ele é assassinado com uma pedrada na cabeça que foi jogada por Roger. Então, o porquinho, pra quem não sabe, ele era meio que o braço direito do Ralph, né? Ele que ajudava nas decisões. Tinha uma hierarquia entre eles criaram uma hierarquia. Pelo Ralph ser o cargo mais alto, assim, mais responsável que pensava no grupo, eles colocaram o Ralph e depois o porquinho, que era o mais inteligente, que imaginava nas coisas que poderiam ser feitas. E aí, depois que o porquinho é assassinado, não tinha ninguém mais pra proteger, vamos dizer assim, o Ralph. Era só os dois. O Ralph começa a fugir do grupo do Jack, que queria caçar e matar o Ralph, para eles ficarem no topo. Que é o que acontece hoje na humanidade, né? Criança de 9, 10 anos, os caras correndo pra matar, mano. Exatamente. Principalmente naquela cena em que o Simon ele vai em meio da caverna e na hora que eles estão brincando, os meninos da própria tribo, os caçadores, eles estão brincando com a caça ao javali, que meio que se baseava em eles correrem, um dos meninos, que normalmente era sempre o Roger, ficarem correndo um atrás do outro, e um era o javali e os outros tentavam caçar. E o Jack viu o Simon correndo porque ele viu como se fosse um monstro dentro da caverna, era um monstro da caverna, e meio que era o próprio capitão morto lá, porque ele tinha saído do lugar onde ele estava, com um machucado na cabeça, saiu, enlouqueceu, entrou na caverna, e o Simon, assustado, foi querer contar para as primeiras pessoas que viram, que foi a tribo. E nisso ele foi assassinado, né? Assassinado de uma forma brutalidade. Com várias lanças no corpo. Pô, isso daí é maluco de se pensar, né? Enquanto o Ralph corria, depois de ter visto o porquinho sendo assassinado, ele acabou vendo um grupo de militares em um barco chegando na ilha. E foi assim que a história se fechou, o livro acabou. Ele meio que acabou assim por conta de que é o último que sobrou, né? O Ralph, o último com a ideia diferente, eles estavam tentando caçá-lo. E o Sam e Eric, eles foram os únicos que ajudaram ele, que são os gêmeos. Por conta de que na hora que eles viram o Ralph se escondendo, eles não avisaram pro Jack. Só que, entretanto, o Roger, ele que avisou pro próprio Jack, né? Mas então, pessoal, agora vamos dar as opiniões sobre o livro. O que vocês acharam do livro em si? Acharam um livro bom? Vocês indicariam o livro? Olha, na minha sincera opinião, no início, eu li esse livro bem desinteressado. Eu achei o livro muito lento de acontecer as coisas. Então, por exemplo, de um espaço, de um tempo para outro, acontecia poucas coisas. E isso me entediava bastante. Mas com o decorrer da história, eu gostei bastante de como ele se desenvolvia. Então, como que os personagens se desenvolviam, como que eles brigavam, a separação do Jack e do Ralph, e dos acontecimentos, né? A morte do porquinho. Então, assim, é um livro bem legal.
Eu recomendo vocês lerem, pode ser chato no início, mas é bom, recomendo todo mundo que possa assistir isso ler. E lembrando que quem quiser também, é uma experiência muito boa ver o próprio filme. Que o filme, pô, é uma experiência muito louca. É uma realidade totalmente diferente do que a gente tá vivendo. Bom, continuando com eu continuo com a mesma opinião que vocês, o começo do livro é bem entediante, bem parado assim. Mas a experiência foi bem legal, eu recomendo muito lerem ou assistirem também o filme, que vocês vão gostar bastante. Eu gostei do livro, assim, eu compartilho o mesmo fato de, tipo, ele ser bem lento os acontecimentos, então ele demora, assim, para as coisas acontecer. Eu acho que uma pessoa que não tá acostumada a ler livros assim, ela vai se entediar um pouco. Então, por exemplo, pessoas mais novas, assim, que não têm o costume de ler, ela vai se entediar pro livro. Então, eu aconselharia o quê? Ler o livro, tenta ler o livro, assim, né, pra você entender a história, qual que é, porque cada um tem sua perspectiva sobre o livro. Até eu pesquisar mais a fundo sobre o livro, eu não sabia que fazia referência a Beelzebub, que é o Senhor da Guerra, o demônio da guerra. E aí eu não sabia, então a conclusão que eu tirei é que era a confusão se torna porque cada um quer ser melhor que o outro. Entendeu? Tem um grupo que pensa em todos e tem um grupo que não pensa em ninguém. Só pensa quem tá junto com eles. Então os outros eu não tô nem aí. Mas eu aconselho tanto o filme quanto o livro. Mas lê o livro primeiro e depois o filme. Eu acho aconselhável. O filme tem algumas diferenças. Eu assisti o filme pra poder entender um pouquinho mais, porque realmente eu achei um pouquinho o livro confuso. A leitura eu achei confusa. O filme no final, por exemplo, ele no final é um helicóptero de militares que buscam os personagens. E outra coisa é que na cena que o Simon vai pra caverna, ele tá com como que é o nome? Lanterna, É um bastão. Só que Isso. é claro que aquilo não tá no livro, porque aquilo é pra ajudar na cena, sabe? Senão ficaria totalmente escura. Então, tem algumas diferenças, não é totalmente diferenças. As características dos personagens são diferentes, por exemplo, São detalhes, né, que mudam. por exemplo, as características... na história, né? não encontrei. No livro mesmo tem mais, como fala? Mais detalhes. Mais detalhes no livro. Por exemplo, o Jack, que no filme é loiro e no livro é ruivo com sardas. Então, assim, é uma experiência bem legal. Recomendo muito vocês lerem esse livro. Ou até mesmo na parte em que no próprio livro são bots e um barco que salva um barco de militares, e no filme é o helicóptero em si. Mas ele não deixa de mudar a sua ideia principal das crianças que são perdidas numa ilha. Ele não deixa de passar a mensagem Ele que ele deixa de quer passar a mensagem. passar. É igual vocês estavam falando, o filme ele só altera alguns fatos porque Uma inspiração, né? Não tem como exatamente. de 130 páginas e Exatamente, é uma adaptação, exatamente, porque tipo o livro ele conta a mesma história que o filme, só que, por exemplo, acho que o sentido deles terem mudado algumas coisas do filme pro livro que não faria tanto sentido pro filme. Pra ficar mais fácil de entender a história. Exatamente, porque o livro você lê de uma forma. Quando você, por exemplo, se você vai assistir o filme primeiro, você vê ele de uma forma e depois lê o livro, você vê de outra forma. Agora, se você faz o inverso, todas as vezes que você lê, você vai entender de uma forma. Então, eu acho essa característica do livro bem legal e do filme também. Bom, mas agora eu vou compartilhar minha opinião. Que eu achei que o livro é curto, 194 páginas não é muito. Eu também concordo que ele é um pouco lento, mas eu acho que essa lentidão para acontecerem os fatos foi necessária para a gente ver o desenvolvimento dos personagens, como eles mudam. Por exemplo, no começo eles querem montar uma civilização, mas já pro final eles já estão totalmente sem esperança, criando tribos e caçando uns aos outros. Mas é realmente um livro que demora para acontecer, e isso me desinteressou um pouco. Que só eu comecei a ficar interessado no livro lá pro meio, pro final, que é quando realmente o bicho começa a pegar e começa a se caçar uns aos outros. Mas eu gostei da experiência, foi o primeiro livro que eu realmente peguei pra ler. E é isso, eu gostei bastante e eu recomendo. É porque da metade pro final é quando começa a acontecer as coisas. Do início pro meio, eles estão ainda pensando que vão salvar eles. Eles têm ainda a crença que eles vão salvar.
E, tipo, eles ainda estão construindo as barracas pra dormir. Tá tudo acontecendo muito lento, porque é o início, entendeu? Aí do meio pro final começa a caçada, começa eles descobrirem as coisas. E assim vai indo pro final do filme. Mas como eu disse, essa lentidão é necessária pra gente ver o desenvolvimento como os personagens mudam. Porque não daria só pra ficar legal um livro assim, sem a gente... Ficaria mais interessante ver um livro com os personagens mudando. Por exemplo, o Jack, ele não conseguia matar um porco no começo e no final ele já tá querendo matar os próprios amigos, né, que estavam lá com ele. E como ele foi corrompido pelo poder de ser um líder da tribo, sabe? Poder na cabeça, responsabilidade. E não tem como você chegar numa ilha com já cabanas prontas, com já barcos prontos. É aquela frase, né? O poder subiu a cabeça. Exatamente. Não tem como você chegar já com tudo pronto. Você já chega numa casa, já aluga uma casa, já aluga um lugar, já tem tudo pronto, já tem geladeira, já tem... Não é como funciona assim. Tem um desenrolar de tudo. Só falar a minha opinião. Portanto, eu gostei bastante do livro. O livro, como todos os meninos já falaram, é um livro que demora um pouco para acontecer as partes mais principais. Porém, eu indico muito o livro, principalmente para ele ser um livro que pega não só em questão de uma história fictícia, mas sim uma história que realmente pode acontecer, por conta de que no mundo de hoje em dia a democracia, o poder em pessoas que não sabem como utilizá-lo, é uma coisa muito interessante de se pensar, por conta de que hoje em dia é muito difícil de você ver uma pessoa que sabe utilizar do seu poder e ter um cargo bem alto sem passar pelos outros, passar por cima dos outros. Mas vale a pena lerem um livro e verem o filme também, que é uma... É o que eu indicaria. Primeiro ler o livro, depois ver o filme. Sim. Porque o livro é tipo assim, é a primeira obra. Então, ele que deu o início. O filme só foi foi uma inspiração. Ele se inspirou no livro pra acontecer. Então, eu acho que, se não fosse pelo filme... Eu acho que, se você não tem muito costume em ler... e você não, você tá achando muito chato o livro, eu veria o filme primeiro. E aí depois, porque se você ver o filme primeiro, que é mais interessante, você criaria vontade, o interesse de ler o livro. Assim, o livro, ele é um pouquinho confuso. Eu assisti o filme porque eu realmente não tinha entendido o que era a moral do livro. O resumo, né? Então... O livro é basicamente um resumo. Então, sabe aqueles resumos que você procura na internet de livros e coisa assim? Basicamente, o filme do Senhor das Moscas seria basicamente o resumo do livro. E é um resumo bem certo, assim, não tem, Não fuge muito da realidade. Exatamente. Não foge da realidade. Exatamente. Então, se você lê o livro, não entendeu? Veja o filme. É uma escolha muito boa. Recomendo demais o filme. Pode ter mudanças, mas assim, a base ainda continua ali, tem a essência do livro. Não vai mudar os fatos do livro, os fatos, nem a ordem dos fatos, nem nada. Elementos narrativos. Exatamente, os elementos narrativos vão continuar, as ordens dos fatos, só vai mudar algumas coisas, que nem no final. Que quem lê o livro vai reconhecer na hora. Mas eu assisti o filme primeiro, depois o livro, eu gostei, criou interesse. E mesmo que vocês não tenham entendido o livro ou alguma coisa, basta pesquisar, né? Que pesquisar já ajuda bastante. Você ver algum resumo E lembrando que o filme tem no YouTube, tá? Não precisa pagar nada pra quem quer saber. O filme tem no YouTube. E o livro tá pra comprar em qualquer loja, né? E também tem até o PDF, né? Ou até o PDF Se você procura o PDF, ele vai estar lá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero vocês no próximo episódio do Entre Páginas. Tamo junto, pessoal. Tchau, gente. Tchau.